Isso. Ó, amigo, não tô sabendo onde que tá meu copo. Meu Deus. Tá. Agora, já que a gente conseguiu embriagar o convidado, agora a gente pode começar o nosso Pode em Casa. Pode. Amor, Em casa eu pode. quero saber da tua vida, do oi até o tchau. Eita. Tá pronta? Preparada? Temos que estar. Lembrou de onde estava seu copo? Lembrei. já Então tá vamos aqui. embora. Tamara, conta pra mim. Primeiro, como foi a sua resiliência quando os gêmeos decidiram vir aos 6 meses de gestação? Ou seja, na primeira semana após completar 6 meses. Fala pra mim. Com tudo que eu passei. Né? Gente, ela falou baixo agora. Pode falar. O assunto ficou sério, ficou tudo tenso. que eu passei é porque não deixa de não trazer as memórias de tudo que foi vivido, né? Sim. Então, assim, com tudo que eu passei, foi momentos intensos em minha vida. E o que eu posso dizer sobre a resiliência... me perdi toda já. Tem problema Quis não. falar demais. Tem problema não. Quis coisar demais. Bebe mais que melhora. Isso. Pô, garoto. Sobre a resiliência. Mas você Eu tá gosto falando assim. assim, você teve problemas na gestação ou você teve problemas depois que completou 6 meses? Como é que foi isso? A minha gestação, eu entrei em trabalho de parto com 22 semanas. Certo. Você já tinha um filho? Não. Não, ok. Foi meus primeiros filhos. Foram Ok, gêmeos e depois ok. eu tive Richard. Tá, mas olha só, vamos lá, vamos voltar Meus do filhos é início. uma série da Netflix. Ei, namorou, trepou, tô grávida, linda, tô grávida. Eu queria eu. Tudo bem no período de até 6 meses, é isso? Não. Sem pressão alta, sem nada? Ou Não, teve não alguma... não tive pressão alta, graças a Deus, nada disso, mas as pessoas romantizam muito gravidez gemelar. As pessoas não falam que... Não, a pessoa romantiza tudo, qualquer... tudo. Gente, eu vou te falar, eu amo meu filho, mas, meu Deus do céu, se eu Dois pudesse... dentro de você, então as pessoas Um não já foi falam difícil? que quando você engravida de gêmeos, você rompe os ligamentos. Então você passa por muitas dores desde então. Algumas até que talvez não tanto, mas a maioria sim, porque rompe o ligamento, porque o útero se distende muito mais. E tudo que eu passei com as crianças, devido a eles, me trouxe assim, eu não... Ser forte não é não se permitir não chorar, sabe? Sim. Foi no meu caso. Mas eu aprendi a ter força e dar força pra eles. Certo. Fez com que eu superasse tudo o que passei. Gente, mas eu tô curiosa até agora. Eu vou dar na tua cara se você me falar o que você passou. Que isso é tudo que deve ser muito ruim que você passou, não é possível. No primeiro mês, dores? Muitas dores. Dores onde? No útero, no baixo ventre. No baixo ventre? Uhum. Caraca. Peraí, corta isso, volta tudo de novo aí, que eu tô bem ruim. Meu filho, acho que eu não saberia o que é ser mãe. Tipo, se eu tivesse tido só Antonino mesmo. Ele é tão tranquilo Miguel. que eu não saberia o que é ser mãe. O menino, você fica, mãe, fica aqui, tranquilo, assistindo, ele fica. Você vai ali, mamãe, ele fica. Aham. Não saberia. Mas assim, o que acontece? Ele não chegou nesse fica pela graça do nosso Senhor somente, né? Anthony, pela graça de Deus, mandou. Então, pronto. Deus não dá uma Vou falar, bênção pela metade aqui inteira. foi assim, se não ficar nessa porra, eu vou arrebentar você parar sua cabeça do corpo. Aí a pessoa fica. Entendeu? Maravilhosa. Anthony não, Anthony já é super tranquilo, Não, já é um amor. Miguel sempre foi muito tranquilo, entendeu? Mas, obviamente, né, não tem, se você bobear Às já vezes que por causa dos outros dois, que ele fica mais agitadinho, se permite brincar, fazer algumas gracinhas. Mas Anthony em si, que foi o gêmeo primeiro que nasceu, sim, meu Deus. ele é bem tranquilo. Ele é muito tranquilo, muito. A gente sempre fala que, tipo, se só tivesse tido ele como filho, não saberíamos o que era ter filho. Mas antes de saber detalhes da sua vida, deixa eu apresentar a vocês quem é a Tâmara. Gente, não é Tâmara, é Tamara. É Tâmara. Ah, é Tâmara? Hoje em dia, mas até cabo de vassoura eu tô aceitando. Igual a menina que se formou comigo. Depois que a gente então para, deixa, a gente já tá 3. Deixa eu apresentar a vocês quem é a Tâmara. A Tâmara, ela, após passar por uma experiência, né, com os gêmeos prematuros, ela se dedica ao apoio às mães de bebês prematuros e tornou-se, então, uma referência e conta da maternidade dela sem filtro e sem problema nenhum. E hoje, especialmente no Dia das Mães, é isso que nós vamos mostrar aqui. Vem comigo. Tâmara, meu amor, vamos lá. Você falou sobre a sua gestação gemelar, não é isso? Isso. É assim que fala? Isso. Perfeito.
Agora eu quero saber do oi até o tchau, não da parte do amor, mas depois. Primeiro mês, dores pélvicas. Muitas dores pélvicas. Muitas dores pélvicas. Graças a Deus, no meu caso, eu não sofri com muitos enjoos. Ok. Só comecei a sentir enjoo só no 5º mês, Ok. perto de parir. Eu senti enjoo e vomitei só uma vez. Só uma vez. Então, primeiro mês, dores pélvicas. Nada de anomalia, tipo só dores mesmo por conta Dores. da... Eu sentia ok. muitas dores. Segundo mês, problema? Não, Não. Terceiro mês, problema? não. Quarto mês, problema? Dores. Até aqui você não mentiu em nada pro seu marido? Você continuou cozinhando, continuou fazendo tudo? Continuava Ai, fazendo. E ele ainda gente, reclamava. Você é boba. Porque eu ficava fazendo muita coisa. Gente, eu engravidei, eu não sei o que aconteceu comigo. Passava pela coisa, eu não consigo. Sério? Eu não consigo. Não, sério não, era mentira mesmo. tá. Pra eu não... Passei o tempo inteiro sem precisar cozinhar. Ai, você é fofa. Eu Então, gosto. saiu do 5º mês. Aí veio o 6º mês. E legal. Chegou no 6º mês. Não, na verdade, assim. Foi Ah. até o 5º. Foi quando eu passei mal. Foi Certo. quando eu enjoei. Ah, Eu pedi uma vitamina de banana da minha mãe, nunca esqueça. ah. E aí depois eu senti o cheiro da pasta de dente. Aí Ah. começou a minha vida com cheiro também, que é outra questão aí. Sim. Eu tenho até hoje essas sequelas da gravidez. Aham. E aí depois... Sequela não benevolência, né, amor? Porque alguém peidou, você sabe de onde foi. Foi ele! Exato. Foi ele! O faro fica bem aguçado. Os cachorros pedem pra gente. Ah. E dali eu sentia muitas dores. Uhum. Teve um dia que eu senti muitas dores. Eu não tinha parido, não sabia que era contração. E pra mim eram as dores, era tipo cólicas Sim. intensas e não parava. E ele fazia massagem. E no dia seguinte eu tinha atendimento médico. Uhum. E como nessa época eu tava morando no México. Ok. E o meu médico era distante da onde eu morava. Aham. Era quase praticamente uma viagem. Fiz, vou Eles esperar. nasceram no México? Nasceram no México. Gente, muito legal. Um americano, os 2 mexicanos. Vocês 2 são brasileiros? Brasileiros. Ah. E aí... Não, é. E aí, passei muito mal nessa noite e com contrações. Meu tampão saiu, eu não sabia. Eu não sabia, eu vi uma textura mucosa, tudo. Mas até então eu pensava que era normal, porque eu sempre me queixava de dores pro doutor. Sim. E ele sempre falava que... Era normal. Era normal, é porque é gemilar. Sim. Toma um remédio, mandava tomar os remédios. Me passou um remédio também para Pode ir em casa. parar as contrações. Ah. Início de parar contrações, esse remédio já tinha estendido o prazo, eu comecei a perder líquido miniótico. Uau. Nessas dores que eu tava sentindo, no dia seguinte amanheceu e eu sentindo dor. Gente, eu ia parir meus filhos dentro do vaso. Sim. Porque eu Escorregaram, só tinha 4 meses. Eu tava em processo já de parir, né? Certo. De ter os bebês. Ah. Eu dilatei 3 centímetros. Eu não sabia até então. E aí fui com meu esposo, fomos pro médico. Amor, se um deles sai com 3 centímetros, você chama de MacGyver, né? Você não vai chamar de... Mas veja bem, ó. Ah, Uma criança até fica maiorzinha, mas 2 estão pequenininhas, né? verdade. Então, fomos, quando chegou lá, fizemos ultrassom. Eu só vi os olhos do médico desse tamanho, falando que... Mexicano. Chamando ele, falando que... Mira, que problema. Se... Que tem passou? que chamar a ambulância, porque ela tá parindo. Eu saí da maca do hospital, do atendimento, Sim. pra maca da ambulância, pra maca do hospital. E aí começou a minha vida, pra ter os gêmeos. Aí os médicos aí, desenganaram. Desde então, falou que eu ia parir, né? Que ele nunca viu um caso como esse, as crianças sobreviverem. Aham. Falou que até mais tarde, provavelmente, eu ia parir, porque eu tava no processo de contração. Mas, tipo, Tava ninguém 3 falou, ai, vamos fazer uma cesárea. Não, você continua no seu trabalho de parto e quando sair, saiu. Continuei no trabalho de parto, ele falou, até mais tarde você pare, porque eu já tava no processo de contração e dilatação. Certo. E tava com 4 meses, 22 semanas. Peraí. Choca tudo. Você falou 6 meses. Não, mas você tava com 4 meses. Começou com 4 meses, com 22 semanas. Ok. Eu tive contrações, dilatei, Ah. fui pra 3 centímetros. Gente, povo apressado. Eles, quando descobriram pra que serve, pra que nasceu, pra que serve o mundo, queria já sair, queria conhecer. Gente. E até Ou assim- então a porrada até comia lá assim. dentro, você não sabia, né? Pois é, né? E aí? Aí, tipo, foi. Aí o médico, infelizmente, vocês são jovens, vão poder engravidar novamente. E, infelizmente, vão nascer e não tem o que fazer, porque 22 semanas pra gêmeos. Ainda E no não- México, sozinhos. no México, Foi a fé, né? sozinhos. Foi fé mesmo. Foi a fé. Foi brasa de fé. Aí o médico fez, bom, contração, ela não Regresso. regressa. É, Ou para, ou continua. certo. Eu fiz, doutor, meus filhos não vão morrer, não. Deus não me deu meus Uhum. filhos até aqui, minha barriga aqui. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha feito o enxoval das crianças. Deus não me deu meus filhos até agora com essa barriga pra poder morrer, não. Meus filhos vão viver. Ele fez, não, infelizmente não vai.
Bateu no peito. Não vai. Misericórdia, que médico estranho. Eles têm que falar de fato o que está acontecendo pra gente ter conhecimento do que de fato está acontecendo com a gente. Sim. E foi isso que aconteceu. Ele nos chamou e falou que Pode subir. não ia passar. Resumindo, a contração parou. E aí foi outro processo. Tem que fazer uma cerclagem. Porque eu tava dilatando, tava aberto. Mas o bebê tava vivo. Como é que faz uma cerclagem? Só que Deus é tão maravilhoso que eu tava dilatando, já tava com 3 centímetros para 4 centímetros, mas a bolsa não rompeu. Certo. Então eu tive que ficar em cima de uma cama das 22 semanas até as 24, 22, foi 24, não foi? 24 a 25 semanas. Em cima da maca, sem poder descer, sem nada, tomando muito soro pra ver se o líquido amniótico aumentava. O de Derek até que aumentou, mas o de Anthony não, que era o bebê que tava embaixo. Aí então eu fiquei internada. E aí no hospital ficava, quem vai fazer a cerclagem? Porque o risco de romper a bolsa é muito grande, se o médico não for especialista nisso. Deus é tão maravilhoso com a gente, todo o tempo, que o nosso médico era especialista em cerclagem. Aí ele ligou, não, fiquem tranquilos, a gente vai fazer cerclagem. Aí me preparei pra cirurgia, tomei a hack, fui fazer uma cerclagem. Gente, eu não desejo isso nem pra ninguém. Parece que um caminhão tá passando por cima de você, assim, te rasgando. Misericórdia. É horrível, não sei se a experiência das demais foram assim, mas a minha é muito ruim, foi muito horrível, foi muito sofrimento, sabe? Fizemos a cerclagem. Continuei em cima da cama, não podia descer. Pra quem não sabe, o que é cerclagem? Costurar o colo do útero, fechar, amarrar. Amarra, como se amarrasse, né? Pra poder estar dilatando, prende. Pra poder o bebê não sair. E aí, feito isso, quantos dias mais você foi pra casa? Feito isso, continuei em cima da maca do hospital. Eu já não suportava mais, dei uma melhoradinha. E aí pedi ao doutor que, pelo amor de Deus, me deixasse voltar pra casa. Aí ele fez assim, eu libero com a condição. Vocês têm que preparar um quarto especializado pra você ficar só em cima da maca. A maca tem que ser uma maca que mova, que levante as pernas. E aí a gente preparou esse quarto, fui pra casa, mas também não demorei muito. 2 semanas depois, eles foram lá e descobriram como é que tirava o nó. Não. Ah, tá. Nesse processo todo aí que eu não levantava, eu ainda tive um sangramento, tipo, a contração voltou, e aí tava rompendo a cerclagem, o corpo tava expulsando as crianças. Mas Deus foi tão bom que a gente segurou, e o doutor tava tentando segurar as crianças até 28 semanas. Mas já tinha pulmãozinho, tipo, desenvolvido, tudo bonitinho? Já estavam todo formadinho, porém o tempo ainda tava muito curto, deveria ser maior para poder amadurecimento do processo. Aí saí de lá, fui para casa. Depois disso, comecei a sentir contrações. Tive que voltar pro hospital. Nessa que eu voltei pro hospital, me internei, muito soro. Eu cheguei a pesar 100 e poucos quilos. Mas 100, tu é grande, né? Tu é cavalona, gostosona. De muito líquido que precisava tomar para ver se conseguia aumentar. Porém, quando fomos fazer... Eu engordei 47 quilos. Meu nariz ficou aqui, ó, desse tamanho aqui, assim, ó. Eu fiquei toda. Horrível. Mas, como precisava... Aí fazemos a ultrassom pra ver como tava o bebê de baixo, que era o que mais estava, né, preocupando, pra ver se o líquido já tinha aumentado. Quando chegou lá, o médico me olhou assim, aí o doutor que foi, ele não quis dizer, porque quem tem que dar as informações é o meu médico. Certo. Pô, mas só pela cara, eu fiz, né? Doutor, pode me dizer, por favor? Foi praticamente isso aí. Ruim dele não falar. Aí eu pressionei, ele me falou, o bebê de abarro está com líquido amniótico baixo. Muito baixo. Aí eu fiz, baixo quanto? Tá em sofrimento fetal. Aí eu fiz, já sei que eu vou ter que parir. Aí ele fez, o seu médico vai falar com você. Gente, não dá tempo de falar não, bora. Como é que eu vou fazer uma força Só que nesse processo, antes de eu ir fazer o exame, eu tinha comido. E aí não pode fazer a cirurgia de imediato, porque tinha que fazer de imediato. Aí meu médico me ligou, fez, Tâmara, infelizmente, desafortunadamente, vamos ter que interromper sua gravidez. O bebê... Só porque tu comeu? Não, o bebê de baixo tá perdendo líquido amniótico. Porém, como você comeu, a gente só vai poder fazer às 11 da noite. Aí eu tive que ficar um tempinho, foi já de tarde, mas aí eu tive que ficar um tempo maiorzinho pra poder conseguir fazer um pouquinho mais da digestão, pra não dar complicações no ato cirúrgico. Por causa da anestesia. Porque geralmente você precisa ter um período grande de jejum pra fazer um procedimento. Pra você não ter reação. Pra não ter reação. Precisar ter... Mas como foi um caso de emergência, então o tempo foi muito mais curto e foi o tempo também dele chegar, porque ele não ficava lá nesse hospital, ele era de outro. Ele tava me dando toda a assistência, mas ele ficava em outro. E aí foi o tempo de ele chegar, quando foi umas 11 horas da noite, isso foi já no final da tarde. Quando foi umas 10, 11 da noite,
antes de eu ir parir, chegou uma equipe médica de psicólogos para falar com a gente, que infelizmente, novamente, éramos novos, nossos bebês não iriam lograr, porque eram muito, muito pequenininhos. O doutor estava esperando, tentando fazer chegar até 28 semanas, que era onde ele já tinha visto sobreviverem, mas com 26 era muito difícil. E chamaram meu esposo para dizer que, infelizmente, eles não iam conseguir, e se nascesse vivo, eles iriam provavelmente ter muitas sequelas e ter hemorragia no grau mais alto, e eles não sobreviveriam. E aí chamaram meu esposo e falaram que provavelmente eles poderiam entrar em hemorragia bem mais elevada, grau 2, 3, e que não resistiria por ser tão prematuro. Uhum. Depois disso, e eu sempre positiva, eu sempre tive uma fé que tudo que me falavam de negativo entrava por aqui e saía por aqui. Eu não conseguia filtrar absolutamente nada de negativo a respeito dos meus filhos. Eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. Uhum. Porque é um assunto que é muito pouco falado, é muito pouco comentado, ninguém entende. Eu sempre vi minhas irmãs, muitas mulheres parindo, tendo seus bebês, mas até então, naquela época, eu não entendi o que era isso. Uhum. Parto prematuro, Uhum. que eu ia entrar para parir, meus filhos não iam ficar comigo, não ia sair comigo. Então foi um mundo novo na minha vida, assim, que se abriu, sabe? E para mim foi um baque, mas eu tinha certeza que meus filhos iam sair comigo, que meus filhos iam ficar bem. Que, tipo assim, eu ia tirar meus filhos de lá, eles iam sair com vida. Então, todas as vezes que os médicos renegavam meu filho, diziam que eles não iriam sobreviver, eu dizia sempre pra eles, meus filhos vão sobreviver. Mesmo no pior cenário. Teve gente que ria, porque não entendia de onde vinha tanta fé. Você fala com tanta certeza. Mas eu tinha certeza. Aí, meu filho nasceu, tava com muito pouco líquido amniótico, ele defecou dentro da bolsa amniótica. Dentro de mim, eu tive infecção generalizada, né? Certo. E aí fiquei mais 10 dias no hospital. Só pude ver as crianças com 3 dias na cadeira de rodas. Mas porque eles, vamos lá, eles saíram. Eles saíram chorando. Ai. Saíram chorando. Eu sei que tá E todo foram- mundo vivo, mas eu tô vivendo a foram emoção aqui, entubados. gente. Aí enrolaram ele naquele papel filme, né? Aquele saquinho, pra Tu viu? conseguirem- Ai, tu viu chorando. conseguirem Ai, gente. o calor, porque Ah. a pelezinha é totalmente diferente de um recém-nascido Sim. ao término. É muito mais avermelhada, parece um Isso, ratinho. parece um ratinho. E aí enrolaram ele naquele papelzinho filme, embrulharam, e aí entubaram. Uhum. E aí o médico veio correndo, trouxe ele pra mim, eu só dei um beijo na testa de cada um e levaram. Misericórdia. E aí mandei o pai, vai lá, fica com as crianças, vai ver as crianças. Ai, gente. E aí levaram, aí eu tava tomando medicação, muito debilitada. Me mantive lá e quando eu comecei a melhorar, eu fui na cadeira de rodas e fui visitá-las. Aí, a primeira vez, tenho tudo registrado. Ah, E depois o divide pai? com a gente. Todo esse Divido, sim. registro dela. Gente, nossa, E o mas pai? divide muito com a gente isso. E o pai ficava lá conversando com eles, parecendo gente grande. E eu sei que isso Ah. foi uma das coisas que mais ajudaram as crianças. E eu não me permitia muito chorar. Não porque eu era super mulher e super forte, não era isso. É porque eu ficava pensando, se meu filho, quando estava na minha barriga, era motivo de felicidade pra gente, a gente botava aquelas vozinhas assim, ai, neném, que coisa linda, que não sei o quê. Como é que no momento que ele sai, eu vou ficar ali? Ai, não sei o que chorar. Ele vai dizer assim, Poxa, eu mãe. nasci, minha mãe tá sentindo dor, vou embora. Porque prematuro, gente, os prematuros, eles morrem Sim. dormindo. Ser mãe de prematuro é uma montanha-russa de sentimento. Salve, de verdade. É uma loucura. Mas assim, te dá muita força, sabe? Você te apresenta um mundo desconhecido pra você. Eu tô emocionada aqui, mas não é de tristeza, não. Tá? Não, é de felicidade, É de felicidade. sem dúvida. É as emoções, porque não tem como você não lembrar de tudo que você viveu e não sentir as mesmas emoções. E, tipo assim, você enxerga o mundo de uma forma diferente. E você entende que você é uma pessoa em que você nem se conhecia. Você tira uma força incrível da onde você não imagina que você teria, que você tem, sabe? E eu fiz prova de Deus, eu fiz, meu Deus, se você existe mesmo, se você falar tanto que é real pra todo mundo fala que existe, dá a vida dos meus filhos. Porque aos olhos dos médicos renomados, falavam assim, não vai sobreviver. Só era pele e osso. E ossinho. Desse tamanho, 36 e 37 centímetros. Uau. Eram só pele e osso. E você não via vida naquilo. Pega papel, filho, pega papel. Você não via vida naquilo, naquele serzinho.
E o que essas crianças passam é uma verdadeira demonstração de força pra gente. Então eu juntava todas aquelas emoções que eu tinha e não me permitia sofrer, chorar do lado deles. Obrigada, eu dava vida. força pra eles, porque eu falava assim, meu Deus, se essas crianças estão lutando desse jeito, tem tanta força. Quem sou eu pra me permitir ficar aqui do lado deles chorando? E aí eu pegava toda aquela dor que eu tava sentindo e transformava em conversas. Botava louvores, falava pra eles que eles tinham uma família incrível, que eles tinham um país que era maravilhoso, que tinha comidas deliciosas. Meus filhos é louco pelas comidas que a gente conversava. Principalmente o pai falava pra eles. E assim, eu dava essa força, sabe? Pegava tudo que a gente tinha, todas as histórias, a família, e passava isso pra eles. E aquilo eu tenho certeza que dava força pra eles e deu Sem força dúvida, pra e deu eles, que hoje em força. dia meus milagres estão aí, sabe? Foi muito difícil tudo. Eu tinha 2 momentos de visitas, era de manhã e à noite, o pai trabalhava, quando saía ia, e eu ia visitá-los as 2 vezes, 2 horários. E Quanto tempo eles ficaram lá? ficaram 75 dias de UTI neonatal. E aí eu tava recém-operada, e lá no México a gente morava lá na Homero, né? Era um trânsito, então o horário de visita era muito curto pra chegar e conseguir entrar. Eu descia do táxi no meio do caminho, eu ia me arrastando assim, dobrada, sentindo muitas dores. E chegava lá, as enfermeiras ficavam assim, Dona Tâmara, não vem, porque eu tava muito operada, meu útero foi cortado em T, porque não podia retirar as crianças que nem uma criança ao término. Sim. Teve que abrir pra pegar dali onde tava, porque eram muito pequenininhos. Qualquer coisa de puxar, despedaçava. Sim. A realidade é duro, mas é a verdade. Então, mas eu dava força, tudo que eu podia fazer, mas é muito, muito intenso viver tudo isso. Porque você aprende técnicas, você aprende jeitos, e mesmo com todo o aprendizado que você passa a adquirir, você vê seu filho muitas vezes desfalecendo na sua frente. Foram 75 ou 74? 75. Foram 75 dias. Como era visitá-los e não levá-los? Era um mix de sentimento, muito doloroso, obviamente, né? Quando eu entendi esse mundo de que eu saí da maternidade e não podia levar meus filhos, era muito desconhecido para mim. Eu não entendia minhas emoções naquele momento, mas é uma sensação de frustração também. Mas ao mesmo tempo, eu entendi assim, eu preciso dar força a eles para eles saírem de lá. Ninguém conseguia botar na minha cabeça que meus filhos eu não ia conseguir tirar eles de lá. E durante 75 dias, quais foram os momentos críticos e quantos foram? Foram muitos. Ser mãe de prematuros é uma montanha-russa de sentimentos. Um dia você tá em cima, só por uma pequena possibilidade, talvez, quem sabe, e no outro dia você tá arrasada porque você recebe a notícia que ele não tá fazendo xixi, que não tá fazendo cocô, que não tá conseguindo se alimentar bem, 2 ml, é muito intenso. Eu acho que Deus escolhe a dedos, porque não sei o que dizer. Ainda bem que ele escolheu. Não, sacanagem, tô brincando. Não, gente, não foi essa a intenção, não, mas assim, eu não ia passar por você descobre que você é uma leoa. É mesmo. Quer dizer, não ainda bem que... Ai, gente, ficou ruim isso. Mas assim, eu não queria pra mim também, não. Não queria também pra você, não. Mas passou. Ai, nossa, enfim. Mas assim, deixa eu te falar. Você falou que eles desfaleceram. Como é que foi isso? Então, teve uma dessas visitas matinal, e aí eu tava lá visitando ele bem, e eles nos ensinam algumas técnicas para fazer no bebê prematuro. Mas dentro da incubadora? Da incubadora. Você vai visitar seu filho, eles te ensinam, olha, tem a escovinha do bebê, tem escovinha elétrica também que você pode usar, você tem que ficar passando no corpinho deles, para você ver que a saturação tá baixando, para poder eles acordarem e motivarem eles, porque eles morrem dormindo. E aí você tem que motivar, dar uma sacudidinha, para rotar também os tapinhas com a mão assim. Você pensa que dói, mas não dói, mas é assustador quando você vê aquela cena a princípio, botando um prematuro para rotar, porque você nunca vê isso nem com recém-nascido ao término. Você vê com um recém-nascido que é bem menorzinho, tá ali cheio de aparelhos, e uns tapas daquele é assustador. Então assim, você vive uma realidade que você nunca imaginou na vida. E nesse dia eu estava lá com meu filho visitando e a saturação começou a baixar. Eu fiz todos os estímulos que me foi passado e começou a baixar. Veio a enfermeira, baixando ainda.
A enfermeira chamou outro, nada. Chamou um médico, nada. Quando eu vi, eles fizeram, por favor, se retire, porque os médicos vão ter que intervir. Não, Derek! Não tem não, Derek. Não. É desse tamanhinho. Ai, Jesus Cristo. É pequenininho. É uma luta diária pela vida. E aí veio, quando eu vi, a incubadora já estava tomada toda de branco. Nesse momento que tem uma intervenção como essa, gente, todo mundo sai. Mesmo os outros pais que estão visitando, porque a cena é muito forte e o PP pode vir a óbito. Então eles retiram todo mundo do trauma dos pais. Retira todo mundo e fica tentando reanimar o bebê. Os que têm que sobreviver, sobrevivem. Os que não têm, infelizmente, vai. E quando eu vi, não via mais meu filho, só a equipe médica, todo mundo de branco, tentando reanimar por vários momentos. Eu liguei para meu esposo e fiz a hora aí. Meu Deus. E aí você E conseguiu aí mensurar quantos minutos? Você perde o controle, porque você vê que, tipo, não depende de você, não depende do que você fazer, e não depende também do que os médicos... É só Deus. Só Deus. Só Deus. E o que eles passam, gente, é surreal. Eu ia visitar meus filhos, eu dizia assim, sabe o clipe do Michael Jackson, que tem as múmias? Eu fiz, gente, se basearam nas crianças aqui pra fazer aquele clipe. Não tem onde furar mais. Então, as mãozinhas, os pezinhos, pescoço, onde vocês imaginarem que eles puderem tentar pegar acesso, eles furam. Eles vão pegar. E muitas vezes você tem que dar consentimento, né? Você tem que assinar para um médico praticamente mutilar seu filho. E eles não podem tomar anestesia porque eles morrem dormindo. Então eles vão dar um ali na pelezinha só para poder fazer a introdução. E saber daquilo, pegar aquelas cenas, meus filhos inchados, parece não tinha mais onde furar. A pele tava negra, não era roxa, era negra. E tudo furado, assim, tudo enrolado numa atadura para controlar o edema. É coisa de outro mundo. É você viver assim, dizendo, meu Deus, como essa criança tem força de ainda estar viva. E cada peso, cada conta, dia. Tudo conta, mas é desesperador para nós como mãe que acabou de parir. Ver aquele ato ali e você ainda ter que assinar para você ver mais, sabe? É um sofrimento que a gente entende que é um sofrimento, mas ao mesmo tempo é bom porque ele precisa tomar os medicamentos para tentar sobreviver. É muito complicado. Quem que reagiu primeiro dos dois? Contra-rega, mais papel. Os dois. Os dois, assim, Derek teve um espasmo muito grande, que ele ficou com o braço todo branco, que até os médicos não sabiam explicar por quê. Por que daquilo? Algum nervinho, não. Obrigada. Gente, eu tô me emocionando. Eu sei, eu vou entrar no período desse mês emotivo. Não te falei? Eu tô muito emotiva. Mas por que o período emotivo? É menor do que querer te esganar, né, amor? Tem mês que é de matar o marido, corte. né? Não poderia ser um programa melhor que do Dia das Mães. Com certeza. Essa história. Com certeza. Porque essa é uma história de uma mãe lutadora com os seus pequenos. Gente, mas eu vou lhe dizer, viu? Você viver uma coisa como essa, eu não desejo nem pra uma pessoa que me fez muito mal na vida. Primeiro que eu nem sei se essa pessoa tem maturidade, suporte pra aguentar isso. É de enlouquecer. É de enlouquecer. É você ver um serzinho pequenininho que não tem força pra nada, muito pequeno, pele e osso, sendo mutilado. E você ainda tem que muitas vezes assinar um termo pro médico cortar seu filho sem anestesia, pra pegar uma veia interna, pra poder botar os medicação, porque os demais lugares já tá tão saturado que a partir de 3 dias você ficar no hospital, você já fica com muita... Sim, a capilaridade fica fraca. Fica fraca. Sim. Então, velho, é surreal. É surreal você ver tudo isso. Ainda ter que consentir, ter que assinar termos pra tudo isso. Tinha hora que eu meio que dava um pouco de surtada, assim, e ele me equilibrava. E falava, não, é pro bem deles, é pro bem deles. Eu ficava, eu não quero mais, não faz mais isso, não faz mais isso. Todo dia que eu chegava lá, os meninos estavam com braço, perna desse tamanho. Meu Deus do céu. Quando eles nasceram, ambos já tinham nomes? Já. Na verdade, Anthony sempre teve. Eu pensei que quando eu estava grávida dos gêmeos ia ser um menino e uma menina. Então seria Anthony e Annie. E aí veio a gente descoberta do segundo, que não era menina, era menino. Isso meio que me desestabilizou, porque eu não estava preparada para isso. Gravidez de gêmeos, na minha cabeça, era um casal. E aí veio o Derek. Eu fiquei na dúvida entre Derek, Saulo e Richard. E aí, na hora, quando eu tava indo para o centro cirúrgico parir, meu esposo perguntou, posso saber o nome do meu filho? E devido ao significado, que é presente de Deus, eu fiz vai ser Derek.
E na hora que o doutor falou qual o nome do primeiro que já acabou de nascer, aí ele falou Anthony. Aí ficou Anthony Derek. Não Eu só vim pegar meu primeiro filho com 58 dias de vida, eu nunca Isso esqueço. é... E o segundo com 63. Gente, mas isso é... Eu acho que... Essa daí foi a parte que eu essencial. fiquei mais arrasada. Eu quase falei pra ele, eu quero que tire meus filhos daqui. Meus filhos precisam de mim, eu tô sentindo, eu preciso carregar. Lembra que eu dei uma surtada querendo pegar meus filhos? E eles não me permitiam. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois disso, foi uma semana não, foi menos. Dias depois, a gente recebeu a ligação da UTI. E meu filho tava no isolamento esse que um gêmeo tinha falecido. E a gente tava lá e viu tudo isso. E aí botou meu filho no isolamento falando que ele tava com 6.000 plaquetas. E, infelizmente, o resultado do exame só chegou depois. E aí ele comeu, deram comida, tava esperando ele entrar em hemorragia e morrer. O menino já com 2 meses. Que isso? Foi assim mesmo. Eu não podia fazer doação de plaqueta porque eu tava toda operada. Uhum. O pai foi, eu botei no grupo de brasileiros, que sempre tem o Brazuca, em todo que é país. E aí foram algumas pessoas que foram lá doar as plaquetas. Eu cheguei pro médico e fiz, doutor, meu filho não vai morrer. Ele fez, vai, eu sou médico renomado de país assim, em Portugal, em tudo que é lugar. Vai, só tem 6.000. Ele comeu, a gente não sabia, deu comida. Amigo, quando for pra começar, você me fala. Viu? Não, já começou. Ah, já? Já. Vamos lá. Mas, bom, então, ele nasceu no México, No México, nasceram no México. com bastante sangue brasileiro. Com bastante sangue, e pensamento também. Que legal. A nossa comunidade lá também apoiando tudo isso. Agora, sobre tudo isso que você passou com esses gêmeos, o que você pode falar hoje para uma mãe que está passando por isso? Para uma mãe que está grávida? Sim. Enfim, o que você pode falar para uma mãe assim? O que eu posso dizer assim, ó, você não está só. Procure, busque sempre ajudas. Você não precisa achar que pode fazer tudo. Você não precisa achar que você não tem que errar, que você está sozinha. Busque redes de apoio, que graças a Deus hoje em dia tem. Uhum. É ainda um mundo muito desconhecido, mas tem muita coisa. Se Sim. você procurar, você vai achar. E você não está sozinha. Eu tô aqui, pode contar comigo também. Eu vou te dar as mãos, tá? E tenha fé. Tenha fé, porque a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você pode mover o mundo. Exato. E isso foi uma coisa que funcionou comigo. Uhum. E eu tenho certeza que vai funcionar com quem quer que seja que esteja passando por essa situação agora. E por mais que venham as coisas negativas, não se deixe levar por essas partes negativas, porque vem e não é pouco. Mas acredite, seja perseverante, que vai dar certo e sua bênção vai conseguir ter a alegria de poder estar nesse mundo junto com você. Uau! Muito, 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 muito bem dito. Agora, 75 depois, você levou os gêmeos para casa, enfim, ou seja, você não passou tudo aquilo da maternidade. Não vivi. E aí veio Richard. Sim. Meu príncipe Quanto tempo depois você engravidou do Richard? 1 ano e 7 meses depois. 1 ano e 7 meses tendo depois. 2 diagnósticos de 2 países, que eu não Certo. poderia ter filho só se fizesse tratamento. Uau! E aí Richard veio com a missão de nos mostrar que não precisávamos ficar com traumas, que Deus estava conosco e que ele estava aqui para nos mostrar um mundo diferente. Richard E veio me prematuro? permitir, não, Richard, graças a Deus, nasceu ao término. Aham. E me permitir viver a fase completa de uma gestação e de ser mãe. Graças a Deus, Richard nasceu com 37 semanas Aham. e 3 dias. Uhum. Com muita luta também, porque foi uma segunda gestação Sim. de alto risco. Aham. Agora com risco de morte para mim e para ele, por causa da ruptura uterina, que é uma das gestações de alto risco, pelo Uhum. fato de que você pode ter contrações, pode abrir e você vai ter hemorragias internas, até seu corpo sinalizar que você já tá tudo cheio de sangue ali, Já. ele vai sair por onde tem que sair. E aí você teve que manter um repouso durante esses E 37 quando chegar semanas? nos médicos, é meio que os médicos agem meio que no escuro, né? Até eles verem onde é que tá ali, então pode vir ao óbito tanto a mãe quanto o bebê.
Então, muito repouso, eu não poderia ter contrações de jeito nenhum. Eu tive gêmeos com 26 semanas. E quando chegou na semana 25, gestando de Richard, eu entrei em contração. Meu esposo chegou no trabalho, eu já estava em outro país. Meu esposo chegou no trabalho de noite. Gente, eles deram um recado pro irmão, Eu ó. tava no Maluco, chão da vem sala. antes que dá certo, não é possível. Exato. Eu tava no chão da sala e fiz, estou com contração. Ele entrou em desespero. Você tava em outro país ou tava só no Eu trabalho? já tava em outro país. Ok. Eu tava agora no Panamá. Ok. Já não tava mais no México. Ok. Richard perfeito no Panamá, mas Aham. nascido nos Estados Aham. Unidos. E aí ele chegou, eu fiz, estou com contração. Mas para descobrir a gestação de Richard também foi um protocolo, porque até então eu não poderia ter engravidar. E estava sentindo muitas cólicas, que estava no processo de inidação, aquele processo, e não entendia. Como eu já tinha dois laudos e procurei o médico, fiz todos os exames, não pontuou gestação nenhuma. E o próprio médico, um médico muito bom lá no Panamá, falou para mim, Tâmara, não se preocupa, porque embaraço é impossível. Até hoje eu escuto o doutor falando, impossível, impossível. Ó o Richard aí. E aí eu passei a tomar remédio que grávida não podia, tomei injeção. A médica chegou à conclusão de dizer que, como eu estava... Sem um exame de sangue, uma urinálise, sem nada? Não, porque assim, a gente fez Uma beta-HC de nada? A gente tinha feito tudo. Ele tinha pegado meu laudo do México, que viu que não tinha como. Fez ultrassom em mim, fez preventivo, fez exames de sangue, mas não beta. Pra ver se eu tava com infecção devido às minhas queixas de dores quando eu fui pro médico. Devido tudo isso aí, não pontuou nada. Nada. Não mostrou que tava com gestação, com ultrassom. Nos exames de sangue, não mostrou infecção. Muito ruim, não, e pelo amor de Deus. E quando ele olhou meus ovários, eu tava com um ovário policístico. Sim. Então ele falou pra mim, gravidez é impossível. E no útero não olhou nada, não fez um ultra? Fez um ultrassom, mas não tava nada ainda. Não tinha mostrando nada. Então, ele falou pra mim, gravidez é impossível, não se preocupa, porque os seus ovários estão policísticos, você não tava falando. Sim. Então, você... E você já grávida, gravidíssima ou não? Eu já grávida, só que tava no comecinho, por isso que não dava pra ver no ultrassom. Mas no começo que não dá pra ver na ultrassom, 2 semanas? Sim. Depois dá pra ver. Mas até aí, então, o check-up dele, se baseando nos laudos que já tinha e no que ele tava não fez vendo... Merda, não olhou nada, só falou, não vai dar. Baseando no que ele tava vendo, não, bom, você não tá grávida. O que foi que fez? Me aplicou a injeção que grávida não pode tomar e me deu um tratamento em casa de 15 dias que grávida não pode tomar. Não pode fazer. Porque causa má formação no coração do bebê. Eu estava no Panamá, encontrei uma amiga brasileira, era fisioterapeuta, estava sentindo muitas dores e fui nela. Você já fez o teste de gravidez? Eu fiz, isso aí não se preocupe, eu tô fazendo todos os exames, não tô grávida. Doutor Pôncio mesmo falou que é impossível pra mim. Mas eu vou fazer, que eu vou pegar meu esposo. Aí fiz assim, vou fazer esse exame pra pegar meu esposo. Fazer uma brincadeira com ele, que a gente tem essa mania, né? Tá em casa, quer surtar o esposo, né? Pois é. Aí fiz. Cara, eu sei. A gente tá muito emocionada aqui, mas lembrou uma coisa na minha cabeça. Se fudeu! Vai fazer um bullying com o marido! Porra, não fale não, que passar raiva foi essa época aí, viu? O que foi que aconteceu? Mandei pra ele, Deus é tão bom que não me fez entender de imediato que tinha dado positivo. Eu só entendi ali, valores normais. Mas não tinha os pontinhos? Eu não vi nada, eu só vi ali valores normais e achei que tava normal. Tá bom. Mandei pra ele, e eu sou bem atenta nessas coisas, mandei pra ele. Ele, de contrapartida, foi na internet e foi consultar o que eu não tinha visto. 900 e pouco de gestação. Tava 125, ele fez, amor, você tá grávida. Aí eu fiz, não tô. Aí eu fui trollar o homem e foi trollada. Tem mais um negocinho que eu botei lá na gaveta, amor, de frios. Aí tu foi lá, fez o exame, foi trollar o marido. Fui trollar o marido e quem foi trollada fui eu, porque ele verificou, viu que eu estava grávida e eu, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu não estava. Ui, filha. Desculpa. E aí... Obrigada. Eu não acreditava ainda. Daí, eu já tava voltando a querer me arrumar, tudo, tinha marcado dentista. Passou os dias, no meio do caminho, ele ficava, manda o resultado do exame pra médica, manda pra médica ver. Você tá grávida, você tá grávida. Eu disse, não tô, me dei de maluquice. Ele chegou na hora do exame, fez assim, olha, doutora, ela tá grávida, mas não quer aceitar. Pegou meu exame e passou pro dentista. O dentista fez, não vou fazer nada em você, não. Tu tá gravidíssima. Eu só vou ter que jogar meu esposo de cima do prédio de baixo. Aí, daqui a pouco, na hora, veio um negócio assim, fez, é a menina. É a sua menina.
Aí eu me tranquilizei, mandei o exame pra médica, a médica fez assim, bom, aqui realmente pontua que o beta-HCG está alto, nem a médica quis acreditar. Quanto que tava o beta-HCG? 125. Não muito alto. Pontua que- 3 a 4 semanas, né? Exato, pontua que está alto, é gestação. Mas, como você teve gêmeos, está cansada, pode ser que ainda esteja no seu sangue. Porra, desculpa, é muita jumentice. Pois É é. uma pessoa só. Aí, beleza. Ela fez assim, vamos repetir, porque a cada 2 dias Aham. o beta tem que multiplicar. Uhum. Vamos repetir. Até chegar esses 2 dias, meu filho, foi uma loucura. Chegou. Já tava aceitando, porque eu já tava achando que era minha filha. Tá aí, peguei o resultado. Quando olho, 600 e pouco. Era pra dar menos, vou multiplicar. Eu fiz, pronto, que agora é 2 de novo. Ele enlouqueceu, aí fomos levar o resultado pra doutora. A doutora fez, bom, devido ao histórico de vocês, essa gravidez é uma gravidez de alto risco e vocês podem interromper. Porra, Porque gente, agora, pelo amor de Deus. ele com os 2 no braço, Tô tomando ranço desses médicos. aí já Tudo não que ela pular, quer viu? saber. Aí os 2 gêmeos aqui ainda pequenos. No Panamá, a médica fez, porque agora o risco é de morte tanto pra ela quanto pro bebê. Aí eu fiz, não, se Deus me deu, aí foi que eu entendi porque Deus sabe de todas as coisas e por que eu não entendi na hora que eu estava grávida. Talvez se eu tivesse entendido naquele momento antes, eu poderia ter ligado pra alguém, as pessoas poderiam ter me orientado mal, eu poderia estar enxergando a gravidade das coisas que eu estava passando novamente e querer até realmente concordar com a médica em querer interromper. Mas assim, quando a doutora fez assim, você tá grávida, aumentou, ela ainda não se conformou, fez, vamos fazer ultrassom. Ela fez, é um corpo lúteo, mas a gente não sabe se vai se desenvolver. Eu fiz, minha filha tá falando comigo, mãe ainda brinca até hoje com isso. Ela está aqui, ela está aqui, a minha filha assim, ela tá aqui. Eu queria tanto a menina que eu começava a pesquisar tudo que a mulher sentia quando tava grávida de menina, que na minha cabeça Deus tinha mandado a menina pra poder... Miguel também. Como é que Até os 5 meses era Maria Luísa. E aí, só que eu meio que dei uma surtadinha. Ah. Por quê? Foi tanto baque, tanto trauma, que eu quis me enganar. Como assim eu quis me enganar? Eu quis acreditar que eu tava grávida de uma menina, que Deus tinha mandado a menina pra poder fechar o ciclo. E aí eu começava a pesquisar tudo que uma mãe geralmente de menina sentia, comecei a falar que tava sentindo também, e me enganando com aquilo. Tava na minha médica Sugestivo. normal. Quando chegou uma determinada época, eu fiz, doutora, pela previsão, eu sei que ainda tá no começo, mas você acha que é menino ou menina? Tá dando pra ver? Ela fez assim, olha, eu posso estar enganada, que eu acho muito pouco. Mas é menino. Troquei de médica. Troquei de médico as 10 vezes. Eu não aceitava. Ninguém botava na minha cabeça que era menino. Que era menina. Aí chegou na época de ver o sexo. Aí o médico é menino. Eu, Tuco, sabe de nada? É menina? É. A menina conversa comigo. É menina. Aí mandava a moça aí debaixo de chuva, comprar churro, não sei o quê. Aí comprovou que era menino. Aí eu fiz, tá todo mundo enganado. Fui pro YouTube, casos de pessoas que erram quando nasce é outro sexo. Mas você não viu na ultrassom eu lá? não acreditava. Ah, tá. E o menino é grande, até hoje. É o A cordão última- umbilical. A última ultrassom aqui, os testículos do menino assim, eu fiz. Não é Não pepeca, é o deixa- coração, é o Deixa, pepecão. deixa sair. É o pepecão. Eu queria me enganar até o último momento, meu Deus do céu. Mas E quando hoje saiu, ele já tinha nome? já tinha Richard. Já tinha Richard. Já tinha, porque como Mas Derek a já saída tinha dele foi dois- tranquila, só abriu a porteira e foi. Não, eu não podia ter contrações, aí tive É. no Panamá, e quando chegou em 25 semanas eu tive contrações. Sim. Fiquei internada 3 dias. Não tinha um amigo nesse momento pra falar com ele. Calma, rapaz, vai dar tudo certo, Aham. trauma tudo de novo. Sim, claro. E eu sempre que acalmava tudo. Aham. Aí eu acalmei ele, Sim. fiz, mal, vai dar tudo certo, não sei o quê. Pronto, fiquei, voltei pra casa, comecei a não tomar muitos remédios. Certo. Comecei a ficar debilitada, não conseguia fazer nada. Aí eu Também não ia poder fazer mesmo? fiz, Ah. meu Deus, como é que pode? Eu sempre acompanhei minhas irmãs, várias grávidas. Como é que na minha vez eu tenho que ficar assim, desse jeito, em cima da cama? Quando eu fiz assim, ó, Senhor, eu entrego esse fardo a ti, eu descanso em ti. Eu não vou aceitar mais isso na minha vida. Eu parei de tomar todos os remédios que eu estava tomando. Eu levantei da cama, daquele dia em diante, eu fazia tudo dentro de casa. Eu tenho uma amiga, Michelle, madrinha dos meus filhos, amiga e irmã. Ela ficava comigo, me ajudava assim. Ela não acreditava de como eu tava antes pra como eu tava depois do que quando eu descansei em Deus, sabe? Eu fazia tudo, eu cozinhava, eu limpava, tudo, cuidava dos gêmeos. Aí quando chegou num determinada tempo de gestação, o nosso médico, meu obstetra lá,
falou pra gente, né? Pra minha esposa, olha, eu autorizo vocês a irem buscar um hospital de referência para parto de alto risco. Porque aqui não tem. Se você vier ter um parto prematuro, como foi dos seus gêmeos, Não, é o se suporte. sobreviver, é porque Deus quer. Porque a gente não tem aqui suporte para isso. Eu não autorizo o Brasil por causa do período, é muito distante e você já tá a idade gestacional que já não te cabe. Só tinha 2 países próximos, o México ou os Estados Unidos. Porra. O México eu não ia, porque o México, infelizmente, lá o Hospital Espanhol, eu não pude carregar meus gêmeos. Não tinha o método bebê canguru, não sei se hoje em dia já mudou. Eu espero que sim, porque ninguém merece passar pelo que eu passei. Eu só pude pegar os gêmeos, o primeiro com 58 dias de nascido e o segundo com 63. Então, assim, eu fiz, lá eu não vou. Aí busquei aqui e tudo foi muito de Deus, assim, tudo, sabe? Porque eu fui nos grupos, Deus mandou uma pessoa que me direcionou aqui, indicou um médico, a enfermeira do médico era brasileira. Nossa, Foi que assim de bênção. Deus. Vim pra cá. E vocês estiveram aqui em Orlando, não? Aqui em em Orlando. Orlando? Descobri que Que aqui legal. tem um hospital de referência que muita Tem. gente não sabe, o Winnie Palmer, O Winnie que é um Palmer, hospital especializado para de partos de alto neonatal. risco, tanto para mãe quanto bebê, e era exatamente o que eu estava precisando, exatamente o que eu estava passando. Então, vim pra cá, quando chegou na determinada época, o médico, tanto daqui quanto o médico de lá, ficaram em comum acordo para poder Você sabe que é ficarem. extremamente, assim, difícil você encontrar um médico que aceite um parto, Sim. né, de uma grávida já em andamento. Por isso É que eu muito digo que foi de difícil. Deus. E o tratamento que eu tive desde os 5 ou 6 meses, tanto o médico daqui me acompanhando, quanto o médico de lá, foi surreal. E eles ficaram monitorando tudo. Quando chegou no tempo certo, eu vim pra cá. E ele me dava todo apoio. Olha, se você sentir qualquer coisa, você aperta esse botão aqui, liga que a ambulância vai buscar você. Então eu tive todo esse apoio. E aqui foi um outro processo que eu passei. Aí eu vim pra cá com gêmeos, Richard na barriga. Meu esposo vinha a cada 15 dias. Aí foi outro processo. Foi uma outra luta. Não foi tudo maravilha, não. O doutor queria interromper a minha gestação de Richard com 28, depois com 30, 32. E eu ficava toda semana que eu ia, o doutor daqui já. Porque era de alto risco. Se eu tivesse contração, poderia romper e poderia, né? Não, eu tô chocada. Pois é. E aí eu ficava pedindo a ele muito, doutor, não, deixa mais uma semana. E nessa brincadeira de mais uma semana, chegou na 37. Então, no dia que eu fui parir Richard, eu tava muito feliz. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Tanto que eu tenho os vídeos gravando, eu narrando o meu parto. Eu fui tão tranquila. E joga pela direita, joga pela esquerda, Exato. e passa o enfermeiro, e puxa o meu cordão, e lá vai ele, agora ele passa o primeiro mão, passa o segundo guarda, passa a terceira, aí vai sair a criança. E eu fui falando com meu esposo, super tranquila, chegando lá, na hora do parto. Ainda tem um vídeo falando, o Richard vai sair, estão balançando, vai tirar ele agora. Assim, feliz da vida, porque assim, eu não tava feliz só de estar indo parir, eu tava feliz porque eu tava conseguindo realizar que meu filho conseguiu deixar ele ao término, sabe? Sim. Com 37 ao menos. Porque eu sei, mais do que ninguém, o quanto é importante uma semana de gestação dentro da barriga. O quanto que é importante pro bebê. Então eu tava muito tranquila, eu podia passar piores dores que eu passasse ali. Eu tava tão tranquila porque eu tava satisfeita que eu consegui chegar nas 37 semanas de Richard, que nada me abalava. Até aquele rolo de toalha que botaram que ficou super desconfortável. Eu fiquei tranquila. Eu desmaiei no dia seguinte, porque eu fiquei muito período de tempo sem comer. Que eu tava super tranquila com tudo, aceitando tudo, porque eu pude proporcionar meu filho sair da maternidade comigo. Tanto que quando eu saí, eu tava me beliscando, que eu não tava acreditando que eu tava saindo com meu filho no braço. Ai, que bem. Eu não vivi, infelizmente, isso, né, com gêmeos, mas graças a Deus eu vivi a felicidade de sair com eles. Nossa, Vivo, que felicidade, os dois. que felicidade. Nossa, a história de vocês, cara, assim, eu tenho uma ideia. Eu conheço, né? Eu tenho uma crença de vidas, né? De vidas passadas, reencarnações, enfim e tal. E, cara, vocês, se a teoria estiver correta na realidade, eles com certeza escolheram os melhores pais do mundo para virem. Amém. Eles falaram assim, deixa eu escolher essa aqui, eu vou escolher esse aqui, que eles vão ser capazes de me deixar viver. Ou seja, a luta que eu tenho que passar por aqui,
eles vão permitir Uhum. que eu lute e que eu venha e vença, né? Sim. E realmente vocês assim, você é uma mãe que, Uhum. cara, Sou eu orientada. antes de saber disso, eu não sabia, eu juro pra você, eu não sabia, porque não quiseram me contar, porque falaram que a surpresa é melhor. Tudo bem, foi E muito né? A melhor, surpresa. entendeu? E seus filhos são, assim, absurdamente lindos, saudáveis, todo mundo direitinho e tudo. E agora a gente espera a Vitória, né? A gente espera a Vitória chegar, A né? Vitória. A gente começa já orando aqui pra Vitória chegar e eu tenho certeza que vai ser um espetáculo. Com certeza. Ela vai estrear. Ela não vai nascer, ela vai estrear Vai nesse estrear, mundo, né? com toda certeza. Ai, Tâmara, muito obrigada. É pra terminar, não? É? Ainda tem as partes, meu filho. Tá Rapaz, pensando. influenciar. Tá pensando. Ah, Diretor agora, esqueci. Tá pensando- Peraí, agora calma aí que eu voltei. Tá Voltei. pensando. Nisso eu vim pra cá. Hum, Meu esposo, infelizmente, não podia ficar todo o tempo aqui comigo, porque ele trabalhava no Panamá, hum. né? E aí eu ficava aqui. Quando eu vim logo, eu vim pra Kissimmee. Só que não tava muito legal lá. E eu gosto muito de Lequinona. O primo do meu esposo também morava lá em Lequinona. Uhum. Então eu queria ficar pra lá. E aí eu fiz a mudança Ah. de Kissimmee pra Lequinona. Você sozinha? Com as Deus. duas crianças E pequenas? Deus. E Deus? Aí eu contratava babás, Sim. ajudantes, só que serviço é muito complicado aqui, né? E as Sim, pessoas I know. tudo tem um horário pontual, é só 13, é até as 13 e acabou. Aham. Passei os perrengues. Eu não podia ter contrações, conversava muito com meu filho. Às vezes eu conseguia a menina pra ficar um tempinho pra poder ir no mercado correndo, aí conversava. Às vezes eu não tinha aqueles carrinhos elétricos. Uhum. Aí eu ficava, meu filho, aguenta aí vinha aquela contração, ele ficava duro, sabe? Aí eu ficava, aguenta aí, ajuda a mamãe precisa comprar a farinha dos seus irmãos. Porque os meninos tinham muita intolerância, então eles ficavam muito assados, que chegava ficava em carne viva. Então, Ai, gente. e o pé meu desse tamanho. E aí Meu ficava conversando Deus. com eles, aí voltava. Meu esposo vinha a cada 15 dias, mas não podia ficar todo o tempo, aí tinha que retornar. Graças a Deus eu pensei, ele vinha tanto assim quando podia, que eu pensei que no dia do parto ele não ia conseguir entrar. Mas Deus é tão maravilhoso que conseguiu. E nessa época a gente já mudou pra Lequinona, e aí ele botou uma pessoa pra poder, sabe, uma pessoa maravilhosa, que também se chama Anne, pra poder nos ajudar. E aí ela não podia ficar por muito tempo, mas o pouco tempo que ela ficava, ela nos ajudou. A Imô ficava no hospital comigo, eu tive Richard, depois ele corria pra casa, ficava com os meninos, depois ia pro hospital, era uma loucura. Meu esposo voltou pro Panamá, eu tive que ficar com as crianças, e eu não tinha ninguém pra ficar comigo, Aham. de rede de apoio, pra fazer um mingau, um leite. E era 3 crianças, os meninos ainda eram bebê. E a questão da maturidade, então eles eram bem mais bebê do que o normal. Sim. O que foi que aconteceu? Minha cesárea abriu. Só o quê? Minha cesárea, de Richard, abriu. Aí ficou muito inchada. E eu não podia ir pro hospital porque eu era sozinha. Eu não tinha quem deixar as crianças, eu não tinha como ir, então eu tinha que esperar meu esposo chegar nos 15 dias pra poder ele me levar no hospital. Jesus. Era uma luta atrás de batalha. Mas com tudo isso, eu não ficava resmungando, não ficava chorando, não tinha nem tempo pra ficar depressão, não tinha como. Porque eu só podia ter força pra lutar, pra ficar bem ali e deixar eles bem. Porque como eu tinha que trocar os gêmeos, Richard estava bebezinho, então quando o Richard dormia, de madrugada os gêmeos acordavam, aí tinha xixi, eu tinha que subir na cama. Aquilo foi, né, Sim. piorando aqui. Aí ela abriu uma parte. Aí meu esposo, esperei, aí meu esposo chega. Levou acho que uns 2 meses pra cicatrizar. Eu imagino. Porque eu não tinha folga. Depois de tudo isso, eu ainda tive que ficar esperando o passaporte de Richard ficar pronto, que pra mim foi a tortura maior. Eu tinha que ficar praticamente presa aqui até o passaporte dele sair pra poder eu voltar pro Panamá, que era onde a gente tava morando no momento. Caramba. Então, assim, foi uma luta. E sabe? durante todo esse processo do Richard, né? Você sofreu na pele sabendo o quanto é importante essa rede de apoio. Porque se você pensar bem, se eu jogo hoje na internet, eu não vou conseguir achar todas as informações necessárias vividas por alguém, né, em outro país, enfim. Sim. Então, isso que você divide com todo mundo é de extrema e de suma importância, né? Mas você arquivou. Sim, Eu queria acabei... entender por que você arquivou. Então, né, devido estar sempre viajando, essa troca de lugares sempre, eu não tava parando quieta, acabei meio que me sobrecarregando Uhum. e decidi dar uma parada. Sim. Decidi dar uma parada pra me estruturar melhor e decidi dar uma parada.
Tá. E nisso eu parei. Tô parada. Tá parada não, você tá começando hoje, você tá voltando hoje, porque a sua história, muito melhor do que só contada, ela precisa ser apresentada. Sim. É uma história vivida, é uma história real. E o que a gente hoje tá carente são de pessoas reais. Sim. Quando você acorda descabelada, quando você tá com 2 filhos, quando a sua cesárea abre, por quê? É passível de acontecer isso com Sim. qualquer pessoa. E você, quando mostra sua realidade para todo mundo, as pessoas olham para você e falam, eu consigo. Não precisa muito. Sim. Eu tô aqui Sim. toda mole, vou lá e vejo aquelas coroas tudo começando a malhar. Falei, ai gente, é possível. Sim. Como é que uma pessoa passando pelo que você tá passando não vai encontrar em você e na sua história a coragem que ela precisa para aquele dia? Então, Tâmara, E meu não é objetivo somente uma exatamente esse. questão de se mostrar, é uma questão de ajudar. Sim. Você imagina quantas mães que estão ainda passando o que você passou Sim. e elas não conseguem uma rede de apoio, Sim. entendeu? Então, de verdade, quando você mostra, quando você volta com isso e você traz a realidade dos fatos, cara, você precisa voltar. Sim. E esse é um dos principais objetivos que eu tenho, né? É dar esse apoio, é mostrar para essas pessoas que estão passando por essa situação nesse momento o quanto que elas não estão sozinhas, o quanto que elas podem contar e quanto que elas vão conseguir. E se elas Sabe? podem contar, e se elas podem conseguir, a partir de agora, onde é que elas vão te achar? Mami de Gêmeos oficial. Mami de Gêmeos oficial, Ou tá aqui. Tâmara CBQ. Ou Tâmara CBQ, tá aqui em No cima. caso, Tamara, Tâmara CBQ. Tamara. Tamara. É. Não, sem é um acento. Tâmara. Mas na lata sem um acento. Tamara. Tá, Tamara Tamara, sem CBQ. acento, CBQ. Não é isso? Isso mesmo. Perfeito. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos, vocês conseguem, tenham perseverança, fé, e vocês vão conseguir. Eu estou aqui. Agora ela vai estar de verdade. É verdade. Ó, quero fazer um brinde, tá? É porque assim, o meu podcast, ele traz tudo isso. Ele traz a verdade. Hoje a gente trouxe emoção. Não vai beber, não. Eu já ia. Beber sem brindar são 10 anos sem dar. E bebê brindando é 1000 anos. Dando. Exatamente. Ai, peraí. Igual- Vamos ver. Peraí. O que é melhor? 2, 3, agora bebe. Você já sabia dessa? Vou dar horrores! Você sabia dessa? Não! É sério? Pois é. Olha só, mas inconsciente eu já faço isso. Eu comigo mesma, brindo direto, ó. Pois é, então. Meu marido não gosta Isso não, mas é eu brindo maravilhoso. Mas olha, um brinde a você. E super funciona. Um brinde a seu útero, sacanagem, ele te deu trabalho. Um brinde a você, um brinde a seu marido, um brinde à sua fé, entendeu? E um brinde ao seu retorno. Ah, tá certo. Um brinde. Quero opiniões dos bastidores aqui. Um brinde. Um brinde. Olha, E um brinde a nossa cachaça. Nossa, porra, vou te falar aqui, cachaça boa da Peraí. porra. Não é. Eu pedi morango de doce de leite. Eu tô muito feliz de ter recebido tanto a Tâmara quanto o Winston, o marido dela, pelo que representaram num dia tão especial como esse, no Dia das Mães, com uma história de superação, de amor, de fé, que foi muito especial. Acho que vocês todos que estão assistindo vão amar, porque eu amei daqui, né? Eu não sabia, eu prefiro não saber para ter surpresa, mas foi muito especial. Então, assim, cara, sensacional a história de vocês. Estou muito feliz de recebê-los aqui em casa, Eu agradeço. Estamos felizes de estar aqui também. porque está sendo muito especial ouvir essa história e todos que nos acompanham, que acompanham o podcast da Luli vão certamente se emocionar e se identificar com isso. É bom demais Gente, isso. mais uma vez, obrigada por essa companhia maravilhosa no meu Pod em Casa. Espero que vocês tenham gostado. É. Não somente gostado, mas também com aquela vontade de acompanhar a vida da Tâmara, tá? Eu vou deixar aqui todo o contato, tudo isso, mas também não vai parar por aqui, não. Nós ainda temos muitas histórias a contar Verdade. aqui juntas pra vocês. Tâmara, Verdade. muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada Muito mesmo. feliz hoje nesse Dia das Mães, sendo, né? Uma referência. Uma referência. Olha, eu não escolhi. Uhum.
escolheram você para mim. Ai, que Assim profundo. como meu marido ouviu antes da Expo Brasil Última de 20 e 26 que a partir de agora as pessoas vão até você. Verdade. Chega a arrepiar. Vocês vieram, vocês trouxeram o Jorge. Então eu quero dizer para você que você assim tem hoje uma casa aberta, uma família aberta para compartilhar com você tudo. E muito obrigada por participar do meu Pode em Casa. Seja muito bem-vinda. Pode em casa, gente. Porque Pode em aqui casa, em casa é bom demais. Pode! Eu preciso ir no banheiro. A gente falou isso hoje de manhã, não foi, meu amor? Todo mundo pra cá, todo mundo pra cá, aí, sorrisão. Peraí, olha aqui pra mim. Olha pra mim, tá? Aí, olha pra cá todo mundo. Aí, sorrisão.